بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا, que intelecto e que religião podem considerar os atentados, os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad, como sendo uma forma de combate. Este livreto, escrito pelo nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala, e isto a fim de aconselhar a comunidade islâmica e, mais precisamente, a juventude, pois a juventude tem tendência a exagerar, tem tendência a cair no exagero e no extremismo. Então, este nobre Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, adverte e aconselha a sua comunidade sobre este grande problema, este risco tremendo para os muçulmanos e para a sociedade de maneira geral, que é o extremismo, o terrorismo. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense o nosso nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad por este trabalho excelente e pelo conselho que dá aos seus estudantes, mais precisamente e de maneira geral e global, a toda a comunidade, islâmica. E o Sheikh continua dizendo: e dentre as más compreensões da religião, e na continuação daquilo que foi dito anteriormente, falámos da má compreensão da religião. E mencionámos no final da aula anterior, mencionámos um hadith no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem lhe concede a boa compreensão da religião. Então, dentre os sinais de que Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem do seu servo é que lhe concede a boa compreensão da religião. Então o autor disse: e dentre as más compreensões da religião, podemos citar o que aconteceu aos Khawarij. O que aconteceu aos Khawarij, que se revoltaram e combateram Ali radiyallahu anhu. E isto porque compreenderam mal os textos religiosos. Compreenderam os textos de uma maneira contrária à compreensão dos Sahaba, dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E os companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam viveram a revelação. Quer dizer que estavam presentes logo que Allah subhanahu wa ta'ala revelava a sua palavra
o Alcorão ao seu mensageiro, ao seu profeta e mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelo intermediário do anjo Gabriel. Estavam presentes, ouviam a revelação, ouviram o Alcorão da boca do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Eram os alunos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes explicou, lhes ensinou, lhes esclareceu o Islão. Então este é o Islão original. É o Islão dos Salaf Salih, dos predecessores piedosos. É o primeiro Islão. É o Islão sobre a sua forma original. É este Islão que devemos seguir. Então repito. Sheikh Al-Abbad, Hafidhahullah, disse: e dentre as más compreensões da religião, isto é, da religião islâmica, do Islão, podemos citar, podemos mencionar o que aconteceu aos Khawarij. E mais uma vez estamos a falar de quem? Dos Khawarij, que foram mencionados nas aulas anteriores e que serão mencionados até ao fim do livreto, porque é acerca desta seita desviada que falamos. De maneira resumida, estas aulas são uma advertência desta seita que são Al-Khawarij. Então, Al-Khawarij, o que é que fizeram? Al-Khawarij revoltaram-se e combateram Ali, radiyallahu anhu. E qual foi a razão que os levou a fazerem tal coisa? A combaterem Ali e a se revoltarem contra Ali. Ali, que é um sahabi, que é um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e daqui a poucos vamos falar de quem é Ali. Então, o erro dos Khawarij, aquilo que os levou a combaterem Ali e a se revoltarem contra Ali, foi que compreenderam o Islão de uma maneira que é errada. É a má compreensão do Islão. Uma compreensão que é contrária à compreensão de as-Sahaba, dos companheiros radiyallahu anhum. E vemos e veremos aqui que Al-Khawarij combateram os companheiros, combateram as-Sahaba, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliás, mataram vários Sahaba. Os Khawarij mataram vários companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, atiro a vossa atenção. As primeiras vítimas desta seita desviada, Al-Khawarij, são os muçulmanos. São os muçulmanos. Porquê? Porque os consideram como apostatos. Consideram os muçulmanos como apostatos, como terem abandonado o Islão e tenham saído do Islão. E vamos explicar já a seguir, de maneira breve, esse ponto. Então digo aqui, e aqui é uma pequena pesquisa que fiz e que acrescentei às palavras do Sheikh porque vi a necessidade. Vi a necessidade, pois sei que as pessoas que me ouvem e que ouvem as aulas do povo do Hadith são pessoas geralmente que podem não ter muitas informações. Então, podem se questionar, mas quem são os Khawarij? E quem é Ali? Então, a fim de esclarecer esse ponto e que possa ser claro para todos, porque o objetivo destas aulas é que todos compreendam. O objetivo destas aulas é que todos possam compreender. Tento fazer de maneira que as aulas sejam básicas e fáceis. Porquê? Porque me baseio sempre naqueles que têm menos conhecimento e não naqueles que têm mais conhecimento. Aqueles que têm mais conhecimento podem avançar e podem caminhar mais facilmente, mais à vontade, porque têm mais informações. Então eu tento ajudar aqueles que podem ter mais dificuldades e menos informações. Então digo aqui, convém de dizer que Ali
este companheiro contra o qual se revoltaram os Khawarij, que aliás o combateram, Ali foi o quarto califa do Islão. Ouçam bem, Ali, radiyallahu anhu, foi o quarto califa do Islão, depois de Abu Bakr, que foi o primeiro, depois de Umar, que foi o segundo, e depois de Uthman, que foi o terceiro. Então, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que o sucedeu, o primeiro califa, foi Abu Bakr. Depois da morte de Abu Bakr, foi Umar que o sucedeu. E depois da morte de Umar, foi Uthman. E depois da morte de Uthman, foi Ali radiyallahu anhum. Que Allah esteja satisfeito de todos eles. Então Ali é o quarto califa do Islão. E Ali foi a primeira criança a se converter ao Islão. Ali foi a primeira criança, quer dizer que logo que se converteu ao Islão, era uma criança. Era uma criança. E isto no início do Islão. Ali foi a primeira criança a se converter ao Islão. E Ali, radiyallahu anhu, era o primo do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O primo do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ali, radiyallahu anhu, era o primo do mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E foi também o genro do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que foi a primeira criança, foi o quarto califa, foi a primeira criança a se converter ao Islão, era o primo do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e também o seu genro. Quer dizer que estava ligado ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, por duas coisas. Era seu primo e seu genro. Porquê? Porque se casou com uma das filhas do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que é Fátima. Ali, radiyallahu anhu, era o marido de Fátima, da filha do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E Ali, radiyallahu anhu, faz parte de Al-Khulafa Ar-Rashidun. Faz parte dos califas bem guiados. Faz parte dos califas bem guiados. Aqueles cujos quais o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, nos deu ordem a nós todos, muçulmanos, de seguir. Nos ordenou de seguir e de nos apegarmos firmemente a eles, à sua sunna. À sunna de quem? Dos califas bem guiados, Al-Khulafa Ar-Rashidin. Então, de maneira muito resumida e breve, esta é a biografia de Ali radiyallahu anhu, e contra ele, contra este homem, se revoltaram os Khawarij. Este homem foi combatido pelos Khawarij, pelos membros, pelos cabecilhas e pelos membros desta seita desviada que continua presente entre os muçulmanos, entre a comunidade islâmica, até hoje. Até hoje eles estão presentes e continuam a prejudicar o Islão e os muçulmanos até hoje. Até à nossa época. Passamos agora à definição dos Khawarij.
podemos dizer, a apresentação dos Khawarij. Falámos várias vezes nas aulas anteriores dos Khawarij de maneira breve ou resumida. Aqui vamos falar deles de maneira breve, mas um pouco mais detalhada. Quem são os Khawarij? Qual é esta seita? Então os Khawarij são a primeira seita que apareceu no Islão. Então este é o primeiro ponto a memorizar, que é que Al-Khawarij, os Khawarij, são a primeira seita que apareceu no Islão. A primeira seita que se separou e se desviou do caminho do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e do caminho dos seus companheiros, radiyallahu anhum. E como foi dito, apareceram durante o califado de Ali. Apareceram durante o califado de Ali, radiyallahu anhu. E dentre os desvios e as falsas crenças dos Khawarij, podemos citar que autorizam a revolta e a rebelião contra os legítimos dirigentes muçulmanos. Indiferentemente que sejam piedosos ou perversos. Quer dizer que os Khawarij autorizam e consideram como autorizado a revolta e a rebelião contra os legítimos dirigentes muçulmanos. Que estes dirigentes muçulmanos sejam piedosos ou perversos. Que sejam piedosos ou perversos. Em todos os casos, Al-Khawarij autorizam a revolta e a rebelião contra eles. Autorizam a rebelião contra eles. Então, vemos aqui uma característica dos Khawarij, que é o facto de se revoltar contra os dirigentes muçulmanos, de criticar os dirigentes muçulmanos. O facto que uma pessoa critique os dirigentes muçulmanos tem uma característica dos Khawarij. Tem uma característica dos Khawarij. Então aquele que se revolta, que manifesta, que sai nas ruas para manifestar contra os dirigentes muçulmanos, está a agir de acordo com a crença e a metodologia dos Khawarij. Esta pessoa tem um atributo, uma característica dos Khawarij. Segunda característica dos Khawarij, o facto que declaram apostato todo o muçulmano que comete um grande pecado. Os Khawarij consideram como descrente todo o muçulmano que comete um grande pecado. Então, um muçulmano que venha a cometer um grande pecado, para os Khawarij é considerado como apostato e sai do Islão. Terceira característica dos Khawarij, ou terceiro desvio dos Khawarij, é que consideram que aquele que comete um grande pecado permanecerá eternamente no inferno. Este desvio está ligado ao desvio anterior. Consideram que aquele que comete um grande pecado permanecerá eternamente no inferno. E tudo isto é, estes três pontos que foram mencionados, são contrários
à crença correta, à crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, do povo, da Sunna e do grupo. Tudo isto é contrário à crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Em primeiro lugar, Ahlus Sunnati wal Jama'a não autoriza a revolta e a rebelião contra os legítimos dirigentes muçulmanos, que eles sejam piedosos ou perversos. Não é permitido, é proibido de nos revoltarmos ou de criticarmos os dirigentes muçulmanos. Que esses dirigentes sejam piedosos ou perversos. Que eles façam pecados aparentes ou não. Que eles façam até grandes pecados. A partir do momento em que são muçulmanos, não temos o direito de nos revoltarmos contra eles de qualquer forma, que seja com a língua ou com qualquer tipo com aquilo que seja. Até o facto de os criticar não é permitido. Segundo ponto, Ahlus Sunnati wal Jama'a, o povo do grupo, da Sunna e do grupo, não considera que aquele que comete um grande pecado seja apostato. Quer dizer que o muçulmano que comete um grande pecado é considerado como muçulmano. O muçulmano que comete um grande pecado é considerado como muçulmano. Não sai do Islão. Não é considerado como apostato. Podemos dar um exemplo de um grande pecado. Entre os grandes pecados há, por exemplo, o adultério. Então aquele que comete o adultério, apesar de ter cometido um grande pecado, não o consideramos como apostato. Mas pelo contrário, consideramos como muçulmano. Consideramos como muçulmano e tem os direitos dos muçulmanos. Tem o direito dos muçulmanos. E o terceiro ponto é que o povo da Sunna e do grupo considera que todo muçulmano que morre depois de ter cometido um grande pecado estará sobre a vontade divina. Se Allah subhanahu wa ta'ala o quiser castigar por esse grande pecado, o castigará com justiça. E se Allah subhanahu wa ta'ala o quiser perdoar, lhe quiser perdoar esse grande pecado, o perdoa pela sua imensa misericórdia. Então esta é, de maneira resumida, a crença dos desviados, da seita desviada que são al-Khawarij, at-Takfiriyun, e, ao mesmo tempo, a refutação dessa seita através da crença correta de Ahlus Sunnati wal Jama'a sobre esses três pontos, que é o que foi mencionado. Podemos acrescentar também que os Khawarij foram descritos pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam como sendo os cães do inferno. Este é um ponto muito importante também a conhecer, que é que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos descreveu esta seita e os seus membros, ao ponto de lhes chamar cães do inferno. Repito, mais uma vez, cães do inferno. Kilabun nar. E este hadith foi relatado por At-Tirmidhi, Ibn Majah e considerado bom por Al-Albani. Tenho dúvida se este hadith foi considerado bom
ou autêntico. Das duas formas, que seja bom ou autêntico, é um hadith que tomamos em conta. Porque um hadith bom não é considerado como daif, não é considerado como fraco. E como sabem todos, e aqueles que não sabem, as narrações proféticas têm graus. Temos um hadith que é autêntico, e os hadith que são autênticos há vários graus de autenticidade. E depois temos um grau que é um pouco inferior, que é um hadith que é bom, mas considerado como bom, não é considerado como fraco. Então, este hadith ou é bom ou autêntico, considerado ou bom ou autêntico por Al-Albani. Tenho uma pequena dúvida. Continuamos fecha parênteses. Aqui se termina a minha pequena pesquisa a fim de esclarecer este ponto. Quem são Al-Khawarij, que combateram Ali e se revoltaram contra Ali, e também quem era Ali radiyallahu anhu. Então continuo a traduzir as palavras do Sheikh, que disse: e dentre as más compreensões da religião podemos citar o que aconteceu aos Khawarij, que se revoltaram contra Ali e o combateram. E isto porque compreenderam mal os textos sagrados, compreenderam mal os textos religiosos, compreenderam os textos de uma maneira contrária à compreensão dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por essa razão, logo que Ibn Abbas radiyallahu anhuma debateu com eles, lhes esclareceu a compreensão correta dos textos. Então alguns deles retornaram à verdade e outros permaneceram sobre a falsidade. Ficamos por aqui, pois o que vem a seguir necessita de tempo. Aqui o autor, Hafidhahullah, nos fala do debate entre Ibn Abbas e Ibn Abbas radiyallahu anhuma é um sahabi, é um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tinha um grande nível de conhecimento, era um dos sábios, um dos grandes sábios dos sahaba, dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era, aliás, o filho do tio do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que se chamava Al-Abbas. Então aqui é Ibn Abbas, quer dizer que é o filho do tio do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas foi debater com os Khawarij, foi debater com aqueles que se revoltaram contra Ali. Então Ali radiyallahu anhu, que era o califa, enviou Ibn Abbas, um dos grandes sábios dos Sahaba, o enviou debater com os Khawarij. E o enviou a fim de lhe esclarecer a boa compreensão correta, a boa compreensão dos textos. Que é, aliás, a compreensão de quem? A compreensão dos Sahaba, dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ficamos por aqui e deixamos a história do debate entre Ibn Abbas e os Khawarij para a próxima aula. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.